Fala pessoal do Farol de Pouso, sejam bem-vindos, este é o nosso episódio número 10. É isso mesmo, você que está nos acompanhando desde o primeiro episódio, nosso muito obrigado por estar nos acompanhando, por estar sempre dando sugestões e dicas. E se você é um ouvinte novo, não esqueça de se inscrever no canal, seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram. Estamos em todas as plataformas digitais. Muito prazer estar novamente contigo, Feliquito. Fala, João. Fala, pessoal do Farol de Pouso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos trazer uma novidade, né? Que para muitos é uma novidade na aviação e para mim é muito novidade, que é um assunto que já faz alguns anos que está em alta aí nas rodas e nos hangares, que é compartilhamento de aeronaves. Então a gente trouxe duas feras aqui no setor, né, no ramo de compartilhamento de aeronaves, e a gente vai trazer para vocês aqui o que vem a ser isso, né, e como é que se faz, né, do que se alimenta, né, o famoso nicho, né. E então vamos lá, temos duas feras, o Alberto Dias de Oliveira e o Alexandre Barros. Vamos naquele esquema da pessoa se apresentar. Vamos passar já direto a voz pro Alberto. Conta aí, Beto. Seja bem-vindo, Beto. Olá, tudo bem? É o pessoal do Farol de Pouso. Muito obrigado pelo convite. Vou me apresentar já para a gente entrar logo no assunto depois do compartilhamento, que é o main subject aí, né? Bom, eu comecei minha aviação logo cedo no Aeroclube do Rio Grande do Sul, no aeromodelismo, lá desde os 12 anos, e dali nunca mais parei. Fiz os meus cursos piloto privado, comercial, multimotor e tudo mais, junto com a PUC lá no Rio Grande do Sul. E dali comecei reboquei planador, virei instrutor de voo, reboquei faixa, fui para uma primeira empresa aérea regional, operando LET. Depois entrei numa primeira empresa aérea no Brasil, junto com o Félix, inclusive, voando 737-300, posteriormente NG. E essa empresa veio acabar, fui trabalhar um pouco fora da aviação e não aguentei. Voltei para uma empresa aérea, acabei operando no Embraer, no Brasil, e depois... Eu gostei dessa. Fiquei um pouco fora da aviação e não aguentei. É muito boa. Que todo mundo, o aviador, muito aviador acha que porque a escala é puxada, e realmente muitas empresas não pagam bem e tudo mais, mas a gente não tem uma formação profissional para outra coisa. Todo aviador, de vez em quando, não, eu vou sair, vou abrir um restaurante, né, e acha que é fácil trabalhar fora da aviação, né. Aviação nós temos escala, tem salário dia, tem fundo de garantia, tudo mais, né? Treinamento super caro, e a gente faz o que gosta principalmente, né? Mas trabalhar fora da aviação não empreender no Brasil é muito complicado, e enfim. Fiquei pouco tempo fora da aviação, até aprendi muito, foi muito importante para outras coisas, mas resolvi voltar a voar e me atualizei e consegui até ir para o exterior, e hoje onde eu trabalho, no Oriente Médio também, e felizmente minha carreira conseguiu, enfim, sair promovido num jato, e hoje estou muito satisfeito, muito feliz, enfim. E aí entra o compartilhamento, mas vamos deixar para o próximo uma bela introdução, né? E agora com vocês, né, o guru do compartilhamento aqui no nosso podcast, o Alexandre Barros, né? Oi, bom dia pessoal do Farol de Pouso, um prazer participar dessa conversa com essas feras aí também, mas longe de ser guru, pelo amor de Deus, que isso. Mas uma breve introdução. Então vamos lá, brevetei aqui em Amarais, aqui em Campinas, aí foi justamente naquela época da URV, né, na transição do Plano Real, né, daí ficou muito mais em conta para o exterior, né, fazer os cursos, então acabei fazendo tudo lá fora, lá no estado do Mississippi, fiz até o curso de instrutor lá, voltei dando instrução em Amarais, já comecei com a instrução em Amarais, aí vem paraquedismo, bimotor para fazendeiro, bimotor para outro fazendeiro, daí a primeira regional, a segunda regional, a terceira regional, uma quebrando atrás da outra, como a gente já conhece. Complicado. Eu trabalhei para um fabricante por 8 anos, depois uma doméstica, daí cargueiro, daí outra doméstica, no Airbus A320, e daí também ela parou.
Daí veio a decisão de não voltar mais para a aviação como piloto profissional e seguir o rumo do compartilhamento. Já era uma ideia antiga, de torno de 10 anos, e um projeto efetivo, assim, trabalhando nele de mais ou menos 5 anos na época, né? E foi aí que surgiu, né, a decisão de ficar e realmente abraçar essa ideia antiga, né? Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que o restante vem das perguntas aí, né? Mas vamos lá, já vamos. Eu ia falar para já começar a contar como que foi esse processo de criação, já vai entregando o docinho aos pouquinhos já. O processo de criação, o Alberto acabou de falar, empreender é uma coisa muito difícil para a gente aqui, né? É uma coisa, não é um ambiente muito amigável para empreender. Mas a gente percebeu desde o comecinho o que aconteceu. Eu estava construindo um PA-18. Construí um PA-18 por 11 anos. Zero, o avião é zero. Lindo. Ele é um... Qual é aquele Cub que fazem nos Estados Unidos? O Carbon Cub. É o mais próximo de um Carbon Cub que eu já vi. O avião é maravilhoso. Ele ainda é de aço e tudo, mas ele tem muita coisa do Cub Crafters lá, né? A gente colocou umas coisas legais nele. Mas daí no processo de construção, né, pela correria, até não participar, algumas coisas não participando, precisando da ajuda de todo mundo, alguns profissionais muito legais ajudaram. Então, nesse processo de construção, ficou evidente que no final das contas, quando ele já estivesse pronto e estivesse voando, o usufruto seria completamente desproporcional ao capital investido. O que eu quero dizer com isso? Com a correria do dia a dia, a gente não ia conseguir usar aquilo que a gente queria usar, né? No final das contas, o capital fica lá empatado, né? De uma máquina muito legal, tipo um sonho, mas que você, no final das contas, não consegue usufruir aquilo que você gostaria de usufruir. Então, eu falei, olha, mais ou menos está aí alguma coisa para se pensar. E daí começou a se amadurecer a ideia a partir daí, né? E ela começou a tomar corpo depois com a graduação na faculdade, depois no mestrado eu caí em cima disso, né, da parte de compartilhamento. E a gente tentou descobrir um modelo que ficava, que seria mais adequado à aviação desportiva. Porque o que a gente achava no mercado eram modelos de propriedade compartilhada mais vinculados à aviação, vamos dizer assim, executiva do que a desportiva propriamente dita. E a aviação desportiva, a gente imaginou um modelo onde você tivesse uma gestão profissional da aeronave, uma administração, só que você continuasse com aquele ambiente do clube de voo, né? Então, com a questão mesmo de companheirismo, né, da participação do clube, o que já foi no Brasil com os aeroclubes antigamente e tudo mais. E da parte administrativa fazia muito mais sentido você separar, né, as operações da aeronave dentro de uma associação de um clube e ter, paralelo a isso, uma empresa de administração, que fosse, entre aspas, uma secretária do clube. Esse modelo se provou mais eficiente com relação a custos também, né? Você separa completamente o capital da aeronave dentro do ambiente de um clube, né? E a empresa de administração ela recebe nada mais que uma taxa de administração por aquilo. Então fica uma situação simples. Esse modelo começou com o PA-18 aqui. Ali nessa linha dos Cubs, ele começa com o J3, que é o menorzinho, daí vem para o PA-11, né, que é o Sport Cup, depois o Super Cup, que é o PA-18, que é o maior deles, né, que comporta uma motorização maior. E daí a ideia começou com ele, né, na construção dele. Então, ficou claro que a gente não ia conseguir, eu não ia conseguir usufruir da aeronave da maneira que eu queria. Então, a judiação tem uma aeronave parada, só dando mais gasto do que prazer, vamos dizer assim, você não conseguindo usar, e a gente sabe, é mais ou menos igual o barco, né? Isso aí, você ficou 2, 3 meses sem usar, chega lá, deu problema, entendeu? Ou é bateria, ou é starter, ou é uma aviônica, alguma coisa assim. Então a ideia de compartilhar isso, né, começou a surgir do pouco usufruto que eu teria no avião, né? Então a gente desenvolveu esse processo e começamos a escrever um modelo que funcionaria de uma maneira legal para aerodesporto, inicialmente. E nessa concepção, vamos dizer assim, da ideia,
já ficou naquele ponto ali, a hora que a gente começou, ficou claro que, peraí, dá para comportar aviões de aviação geral nisso, porque o sistema de cobrança, vamos dizer assim, o sistema de aportes e manutenção e tudo mais, por exemplo, a gestão de custos do avião, de manutenção, ela se assemelhava muito ao processo de ter uma aeronave própria, não compartilhada. Então, qual que é a ideia atrás disso? A gente imagina que é o seguinte, se cobra nessa história, se cobra uma administração de uma aeronave. A gente é completamente, vamos dizer assim, não vou dizer contra uma palavra pesada, mas a gente não acredita que o compartilhamento da aeronave, a operação tem que ser taxada por uma empresa administradora, né? A operação não pode ser taxada, porque o avião é da pessoa. Então a operação tem que ocorrer de maneira mais eficiente possível. Como aconteceria se ele fosse só seu? Você não pagaria prêmio em cima de nada se ele fosse só seu. Prêmio de uma oficina de manutenção, ou prêmio sobre uma hora de voo, prêmio sobre um combustível, né? Então o que a gente imagina, o que pode se cobrar por isso? Pela administração, pela gestão. Agora o restante tem que acontecer absolutamente de maneira integral pelos custos, né? Então, essa ideia da aviação desportiva, ela acabou sendo implementada na aviação executiva de pequeno porte, que é o que a gente gosta de fazer mesmo. Eu acho que a vocação da empresa, né, é desportiva e executiva de pequeno porte, né? Vamos dizer assim, no máximo tubo-hélice. Deixa eu só esclarecer assim. uma coisa, que pode ser que, Alexandre, que eu converso com o Alexandre faz anos já, então quando ele começa a conversar e entrar em termos técnicos, hoje eu entendo, mas quando ele começava a conversar eu tinha que depois traduzir o que ele falava, então, o que ele está querendo dizer sobre prêmios, né? O que ele está dizendo não ganhar sobre operação, né? Só para esclarecer para o ouvinte aí, a questão é a seguinte, ele administra em prol do bem do coletivo ali, por exemplo, óleo, ele não bota uma margem de lucro sobre o óleo, ele entende que ele está trabalhando como se aquele avião fosse dele, então ele vai buscar o melhor manutenção pelo melhor preço, né? Então, com isso, ele reduz o custo ainda profissionalmente e em quantidade. Daqui a pouco ele tem lá vários aeronaves compartilhados, ele consegue fazer uma negociação de combustível, uma negociação de manutenção, né? E isso barateia para todos, né? Então, diferente, sei lá, daqui a pouco uma empresa ganharia uma margem em cada um, então ele está expandindo o negócio dele. É completamente diferente, né? Até porque ele é um dos clientes do próprio avião dele, que é no mesmo caso do nosso aqui. Mas toca aí, Alexandre. Boa, mas é isso aí. De uma maneira 10 vezes melhor isso aí. Fala, Félix, desculpa. Não, a gente tem que trazer, acho que né, os dois, né, tanto a parte, né, explicativa assim para o ouvinte que não conhece, mas a parte, né, mais a fundo, eu acho que é legal para o cara que tem mais experiência, né? Então eu acho que é perfeita, são informações complementares. E logo a gente vai explicar como, né, que os dois têm esse entrosamento, né? Vamos ter que falar sobre isso, né? Por que o Alberto e o Alexandre já têm, né, já algumas horas de voo aí em conjunto. Mas segue lá, Alexandre, que é boa a explicação. Então, e ficou evidente que eu acho que essa era mais ou menos a proa a seguir, né? Com relação a compartilhamento. Por quê? Quando a gente fala em compartilhamento, não vou dizer que outras, vamos dizer assim, alternativas, outros modelos são melhores ou piores, não, absolutamente não. Eu acho que compartilhamento, ele tem que ser feito meio que, como a gente costuma falar, meio que um serviço de alfaiate, sabe? Você tem que moldar aquele compartilhamento daquele avião para aquele grupo específico. Essa é a nossa pegada, vamos dizer assim. Por quê? É o Taylor da aviação. Não, vamos dizer assim, se você tem um avião, né? Vamos dizer assim, eu tenho um avião com uma capacidade... vamos falar lá do desporto, né? Eu tenho um PA-18. O PA-18, todo mundo sabe que é um avião limitado para aquela, né? O avião mais ou menos ali, igual sapato, vamos dizer, cada um serve para uma coisa, não tem muito... Então ele é um avião que permite uma navegaçãozinha de final de semana, sim, ele permite uma navegação até maior, se você ir com o aspecto de aventura disso e tal, né? Mas, obviamente, ele é para um grupo muito específico que gosta de convencional, que gosta de uma aviação um pouco mais raiz e tudo, né? Então, esse é um avião que vai atrair aquele público definido para ele, fim de papo, né? Quando você vai para um
bimotor, por exemplo, né? Mais vinculado ao agronegócio, né? Que a gente vê, um bimotor que tem uma capacidade de operação em pistas terra e tudo mais, tem uma velocidade relativa boa, né, para aquela missão que ele vai atrair naturalmente um público, né, específico também, né, um público que tem que ser educado para aquele uso. Então o que eu estou querendo dizer é que o compartilhamento ele passa a ser, a eficiência do compartilhamento está diretamente ligada ao perfil do seu grupo, daquele grupo específico que optou a entrar em parte da sociedade, entendeu? Alguns modelos não, alguns modelos eles têm determinadas aeronaves, eles adequam a operação daquelas aeronaves a um público que quer ser transportado, não tem muita, vamos dizer assim, ligação direta com o tipo de operação em si. Então, são modelos diferentes, né, que tem que ser, cada um serve o seu propósito, mas o que a gente procurou fazer aqui é assim, olha, escolhe o grupo que realmente se adequaria àquela aeronave propriamente dita, né? Uma vez você fazendo isso, você consegue destrinchar os custos e trabalhar a parte operacional de uma maneira que atenda exatamente aquele público. Se não atender, a gente inclusive recomenda, falar, olha, esse não é um avião para você, né? Vá para uma outra máquina, porque ele vai cumprir melhor o seu, ou vai até para uma outra proposta. Né? Um exemplo, por exemplo, é você precisar de uma necessidade de um avião, olha, chamei em 12 horas, o avião tem que estar aqui. A gente não consegue fazer isso. Então, a gente não garante demanda. O que nós fazemos aqui é uma administração de aeronave para um grupo que tem que saber que uma vez compartilhado, você tem as suas limitações de compartilhamento, né? O avião não é só seu. Então, Alexandre, modelos e modelos, né? eu achei muito legal que tu falou isso, que é um outro modelo, né? Não dizer que o que é melhor ou pior, mas é uma maneira diferente, né? De você, né, atender um grupo, e aí, claro que tem, né, os prós e os contras, né? De ser um grupo, né? Agora eu queria te perguntar, e também esclarecer para o ouvinte, quando você fala aqui e o agente, você está falando de quem? Vamos lá. A empresa aqui, né? Qual que é a tua empresa? Pode fazer o marketing, pode rasgar o verbo aí. Ah, tá. Nossa, eu acho que a gente conversa, acabou não fazendo a propaganda, né? Tem que fazer agora. Não, os 10% a gente acerta depois lá, mas fica tranquilo, tá? Pode falar à vontade. Não, então, anota o Pix aí. A empresa é a Magnolia Cubs Propriedade Compartilhada, né? E a nossa empresa, ela administra um clube de voo do mesmo nome, do Magnolia Clubs, que são entidades separadas. O clube é um CNPJ distinto, que é uma associação de pilotos, né? E é dona das cotas da aeronave, e a Magnolia Cubs Propriedade Compartilhada, ela também é uma cotista, né? Magnolia Cubs. E ela administra a associação, Então o cara que tá vendo lá agora, não o cara que tá dirigindo, né? Mas o cara que tá com o celular na mão ou com o browser aberto, se ele quer procurar a tua empresa, o que ele tem que digitar para achar teu Instagram lá, por exemplo? Vai ter aqui no Instagram, Magnolia Cubs já vai aparecer. O nosso site está sendo reestruturado, ele está fora no ar do momento. Tem muita Instagram, coisa nova aparecendo. Magnolia Cubs. Então basicamente, na tua empresa você trabalha com 2 nichos. Aquele do cara que quer voar o aviãozinho de vez em quando, matar à vontade, e o que usa o avião para se deslocar de A para B por causa de um negócio, por exemplo. E aí ele não vai pilotar, ele vai ter um piloto para fazer esse serviço para ele. Isso, exatamente. Dentro do clube de voo, nós temos aí, por exemplo, o PA18, nós temos o 170 lá do pessoal do Alberto, que turma fantástica lá, que se agregaram o 170 ao clube de voo, também gostaram da proposta e viram como, vamos dizer assim, um porto seguro para agregar uma aeronave compartilhada. A gente até recomenda a formação de uma associação. Inclusive, estão formando lá a associação deles mesmos, lá em Porto Alegre, né? E nós temos a nossa que hoje comporta esses 2 aviões, o PA18, o 170, e vai incorporar um Bearhawk LSA em mais alguns meses. É uma máquina bem interessante também. Esse modelo ele é exclusivo para
pilotos, sócios pilotos que vão usar a aeronave de maneira estritamente desportiva ou para transporte particular. Olha, né? Só que legal. Esse é um modelo. A Magnolia Propriedade Compartilhada, que é administradora também do clube, ela administra uma outra aeronave, um Baron 58, para executivos que são necessariamente não pilotos. A gente decidiu separar esses modelos, porque realmente uma operação corporativa, ela difere em inúmeras coisas assim, em relação à desportiva. Uma delas é a própria gestão de cobrança, a administração do avião em si. E o orçamento, né? Óbvio, né? Orçamento, e a gente decidiu separar essas duas coisas. Obviamente vai acontecer, já existe previsão para acontecer, de algumas aeronaves que têm uma vocação de ter um dono que é piloto e também um dono que não é piloto. Então, a gente tem vamos dizer assim, a estrutura contratual para permitir essa mescla, mas isso não vai acontecer na associação. No momento que acontecer uma mescla, ela fica na parte administrativa só da Magnolia Propriedade Compartilhada e não entra no clube. Então vamos lá. Agora a gente já apresentou para vocês a Magnolia Cubs, né, que é o Instagram @MagnoliaCubs, e explicamos a questão do compartilhamento, né, de pilotos, que eu achei sensacional. Depois, quem quiser aí, olha, também o Beer Hawk LSA, que é uma máquina muito interessante, que eu estava olhando agora aqui na internet. E a gente viu aí a parte do Baron, né, que é uma parte diferente. Agora, Beto, conta pra gente como que foi a tua aproximação com a Magnolia e com a propriedade compartilhada em si, né, para juntar assim agora todos os pontos aí do qual que foi a tua história, o que tu precisava, o que tu queria e como é que tu encontrou a Magnolia. Bom, eu tive meu primeiro contato, não. Após ter voltado, entrei na comercial, estava trabalhando, a gente se afasta 2, 3 anos que a gente não parece mais no aeroclube, né? E o que acontece? Eu sempre gostei de voar, né? Resolvi. O Félix tá me mandando respirar, tá? Caso não. Você sabe que eu sou um pouco acelerado, mas o apelido dele no aeroclube era Galo Disparado, né? E como ele é meu padrinho de casamento, eu posso brincar com isso aqui também. Exato, então não tem problema. Vai me freando aí. Bom, voltando então, a gente, depois que começa a trabalhar na comercial, né, a gente se afasta da aviação geral, né, que foi o que nos motivou a começar a voar, né, e eu sempre tentei resgatar, então fui lá tentar fazer um voo de planador, acabei tirando meu brevet de helicóptero depois, para tentar me manter próximo, né, e sonhando sempre em adquirir uma própria aeronave, né. Eu tive a oportunidade de adquirir um Super Petrel LS na época, e hoje a aeronave, acho que deve, por causa do dólar, né? O dólar era 2-1 na época, então viabilizou, era o preço de um carro bom, assim, importado de repente. E eu tive a oportunidade de comprar esse avião. Só que eu comecei a ver que os custos eram muito altos para eu manter ele sozinho. O custo de aquisição até não foi tanto, né? E a aeronave também eu tinha um objetivo de usar ela um pouco mais executivo, assim. Eu queria me deslocar para o interior para trabalhar e voltar. E é uma aeronave que não faz essa missão, anda a 85 nós, né? Uma aeronave que não, enfim, não é para essa missão. E eu resolvi vender o avião, né? Eu fui trabalhar no exterior, eu digo, não vai valer a pena. E aí também entra um pouco da questão da logística, né? Tu botava dentro de um hangar com 30 aviões de aeroclube, aí chegava lá, tava batida a ponta de asa, e tu tinha que puxar 50 aviões para fora para poder ajeitar o teu e tal. E eu falei, me apaixonei em ter um avião, porém hoje não cabe no meu orçamento, né? E vendi o avião, me desfiz do avião e voltei a trabalhar na comercial e tudo mais, mas sempre ficou aquela pulga atrás da orelha, como é que eu vou fazer isso? E eu comecei a ler sobre compartilhamento e tal, até pode ser que a gente já conversou tanto sobre compartilhamento, mas a gente não falou muito o que é, né, de onde veio, né? Compartilhamento basicamente são vários formatos, né? Hoje copropriedade, né, ou propriedade compartilhada, são formatos diferentes. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Eu acredito que os aeroclubes aqui começaram não como escolas de aviação, começaram mesmo como clubes de voo, né? Aviadores apaixonados que dividiam os custos, enfim. Até inclusive o Aeroclube de Canela, que é um aeroclube aqui do Rio Grande do Sul, que é fantástico por esse clima, ainda é mantido pelos próprios instrutores, pelos ex-alunos, então tem ainda um clima de voo, não só aquele foco comercial de vender hora de voo e formar alunos, né?
Enfim, com isso tudo, eu comecei a pesquisar na internet, ler sobre compartilhamento e tal, até que eu entrei no site do Alexandre, que eu ia te dizer, tá fora do ar, mas bota mesmo com informações atrasadas, que já era fantástico o teu site. Eu acho que eu bati print screen de tudo lá, eu ia te gatear as informações, porque tinha muita informação legal, e eu comecei a estudar sobre aquilo. E tá, coisa indo, me adaptando lá no Oriente Médio e tal, até que uma das coisas que eu sempre tive vontade é ter um hangar próprio, né? A gente tem um hangar, e como é que faz isso hoje? Hoje se faz em condomínios aeronáuticos, né? Que estão se difundindo cada vez mais no Brasil. E aqui no Sul, dois amigos nossos, comandantes de uma empresa aérea aí, eles criaram, né, o condomínio aeronáutico aqui em Águas Claras, Viamão, que é a 40 minutos de Porto Alegre, e ali eu tive a oportunidade de adquirir meu terreno, e aí voltou de novo aquele sonho, vamos então ter o hangar, né, construir futuramente um hangar e tal, e buscar uma aeronave. Só que, como já citei, né, eu sou meio acelerado, eu acabei nem construindo um hangar e já comprei o avião. Fomos atrás do avião. Como é que foi isso? Eu entrei em contato com o Alexandre para tirar dúvidas. Ó, Alexandre, eu queria que tu enfim, levar o teu sistema lá para o Sul, né? E eu não tenho condições de morar no exterior e fazer essa gestão, eu cuidar do treinamento, cuidar da limpeza, cuidar de tudo que a aeronave demanda, né? E nós fizemos, então, uma parceria de levar o Magnolia Cubs lá para Porto Alegre, né? E isso tudo foi, assim, em questão de 15 dias, porque surgiu uma aeronave fantástica, o Alpha Golf Delta, né? Que é o nosso Cessna 170A Alpha, né? Ele foi completamente reformado em 2010 pelo Celso Dessante. Ele era o aeromodelista do Ayrton Senna. Ele fez esse avião com um aerógrafo de aeromodelo, assim, a pintura é fantástica, a aeronave completamente... enfim, eu bati o olho e foi assim, no dia que foi postada a venda, eu por acaso estava no site do Aeromercado e eu fui primeiro a fazer o contato, e dali eu já amarrei a venda e disse, vamos dar um jeito. E eu não tinha nenhum cotista, eu não tinha empresa, eu não tinha fechado nada com o Alexandre, mas eu disse, vou resolver. E aí saí atrás, liguei para vários amigos e tal. Ligou para mim? Liguei para ti, eu saí vendendo peixe, né? E a ideia era, para as pessoas até terem ideia, não tem problema de falar em valores, mas assim, um 170 hoje tu consegue entre 200 e 300 mil reais, depende da condição. O 170 é uma aeronave muito utilizada em faixa, reboque de faixa, que é uma operação que acaba com o avião por excesso de esforço do motor, uma aeronave que opera em mar, né? Então, assim, corrosão é comum, então tu encontra 170 acabado. Então, encontrar um 170 desse foi um achado, uma agulha no palheiro. E eu, inclusive, nunca sonhei em ter um 170, mas eu sempre sonhei em ter uma aeronave convencional, um clássico, né? E realmente encaixou dentro de um valor que era... Então, essa aeronave custou 300 mil reais. E aí, o projeto inicial era achar 6 cotistas de 50 mil reais. Então, tu pensa, né, que como é que tu vai ter uma aeronave? Hoje, um carro popular, acho que comprar um carro popular com ar-condicionado, vidro e trava, custa mais 50, né? Um Gol tá 80 mil. Bueno, aí, João, aí já tá na nossa seara, né, de discussão aí. Bom, então inflação, né? Vamos entrar no mercado financeiro não agora. Bom, então o que aconteceu? Então com essa ideia desse valor, né? Eu aproximei colegas da aviação comercial, né? Amigos que sonhavam, pessoal aqui também da pista, do condomínio. E encaixou assim, 4, 5 dias eu consegui os cotistas, fechei a compra, fizemos aí a pré-compra do avião, entrei em contato com o Alexandre, tô mandando o avião para ti agora, porque a minha relação com o Alexandre foi assim, de confiança, eu nem tinha visto ele, mas disse, Alexandre, vamos botar o avião no teu nome, porque eu queria que o sistema tivesse completamente amarrado com as regras, porque querendo ou não, enfim, um dos cotistas, daqui a pouco ele toma um processo trabalhista, alguma coisa, e aí amarra aquela propriedade, né? Então tem que pensar, amigos, negócio à parte, né? Então a gente fez um sistema, copiamos não, né? Levamos o sistema do Alexandre lá para o Sul, botamos o avião no nome dele, e isso tudo aconteceu, e eu me toquei para o Brasil para fazer o traslado, eu estava louco para fazer esse voo, e aí eu já tinha renovado meus exames, meu motor e tal, eu fui lá em São Paulo, fiz o voo de treinamento lá e me toquei para Porto Alegre. Essa é a parte que eu fico triste, porque o Beto me chamou para fazer o translado e eu não pude ir, porque eu já estava com uns outros planos e eu estava indo para Santa Catarina, acabei indo de linha aérea e não fui fazer o voo. Não, é justamente isso. Você vê o que é legal da aviação esportiva, assim, o fato a gente conversou muito, né? O Alberto conversava muito, assim, até com a diferença de fuso e tal, mandando mensagem aqui, escutando no outro dia e tal. Foi meses aí de conversa, né?
acho que algum, mas a resolução do negócio foi o que ele falou. Em 15 dias, de repente, eles estavam colocando o avião dentro no clube e ele praticamente tinha acabado de se conhecer. Então, isso eu achei muito legal, e foi uma confiança muito legal deles também, que falou, olha, acharam essa história de você achar um porto seguro para colocar a aeronave compartilhada é uma coisa muito importante, né? Você, olha, colocou dentro da associação, realmente a associação abrigou a aeronave e você elimina diversos problemas, como ele citou, e você automaticamente já faz com que o sistema, por si só, vamos dizer assim, se padronize dentro de uma estrutura de normas, que é muito importante o compartilhamento. É muito importante. Você ter uma estrutura de normas bem estabelecida, é o que ele falou, negócios à parte, amigos, negócios à parte. Você sabe exatamente um artigo do regimento que prevê o quanto se deixa de combustível para o próximo usuário, o que eu posso fazer, que tipo de viagem, quanto tempo eu posso ficar fora da aeronave e assim por diante. Fio fora com a aeronave e assim por diante. Quando você tem essas normas bem definidas, aqui nós chamamos um regimento interno de uso da aeronave, né? E esse regimento também é altamente customizável para a necessidade do grupo, né? Exato. Algumas coisas são básicas, não se mudam, as outras são customizadas para o grupo. Então eu acho que você consegue deixar a situação mais formalizada e ao mesmo tempo entregar mais liberdade que você teria no aeroclube tradicional. Sem dúvida. Né? Inclusive a possibilidade de viajar com a aeronave, pernoitar e assim por diante, porque as normas estão lá, né? Então essa seria a ordem para fazer uma associação. Vamos dizer que a gente queira fazer, eu e o João Vitor, a gente quer fazer uma propriedade compartilhada, então a gente faria primeiro uma associação, né, para ver, né, os sócios, né, quem vai ser o grupo que vai compartilhar, e depois a gente escreve ou, né, chama a Magnólia para fazer exatamente o regimento daquele avião específico, né? Aqui nós temos hoje, por exemplo, um contrato, isso é uma coisa que está nascendo, né? Já temos aí uns 3, 4 interessados do Brasil afora, e provavelmente vai acontecer daqui a algum tempo, a gente vai acabar viabilizando isso. O próprio Alberto e o grupo lá de Porto Alegre, o pessoal sensacional que gosta desse tipo de avião e já se identificou a tal ponto que falou, peraí, não, nós vamos criar o nosso grupo lá, isso é interessante, né? Então, a gente começou lá com o modelo da Magnólia, mas hoje já surgiu uma necessidade de criarem a própria associação. Então, eu acho que essa sequência é interessante. Não existe a necessidade absoluta de se criar uma associação, de se criar um clube. Não existe, mas Entendi. É altamente recomendável. Você pode ter contratos de uso compartilhado entre os sócios. Uhum. Mas, assim, aonde você abriga essa aeronave? Essa acho que é a maior vantagem da associação. Abriga juridicamente, né? Isso que ele está falando. Que tu pensa hoje uma copropriedade, basta tu botar lá no RAB proprietários, Félix, Sim. João Vitor e outros, né? Pode ter 20 pessoas que estão lá dentro, né? Isso é uma questão de vocês, até no direito aeronáutico aí, né? Decolou, caiu um trem de pouso em cima da cabeça de alguém, quem é que paga essa conta? Vai recair sobre todos, né? O problema é quando dá errado, né? O problema é sempre quando dá errado, né? A gente estava conversando esses dias, estava conversando com a minha esposa sobre uma questão de empresa, e aí, vamos dizer, acontece que houve o falecimento de um dos sócios. Né? Então, assim, é complicado, é melhor deixar tudo escrito. O Léo, que é o cara que faz os simuladores, né, o hardware aqui, um salve pro Léo, palmas pro Léo, né? Ele fala assim, é melhor a gente ficar vermelho agora, né, quando tu tá organizando, né, ficar vermelho agora do que ficar branco depois. Ele fala isso. Porque, cara, é verdade. Coloca tudo no papel e assim, eu quero isso, tá, eu quero aquilo, tá. Tu pode ficar até com raiva, mas se você se achar, não tem susto depois, né? Exatamente. Um sócio nosso aqui fala uma coisa interessante, fala, sofra muito por pouco tempo do que tem uma vida de sofrimento, né? Mas boa também. Depois que a coisa enrola, né, realmente fica complicado. E a estrutura da associação, o Alberto falou, está lá no registro aeronáutico como uma associação. Magnólia Clubs. E fica realmente mais fácil. Apesar, o registro aeronáutico brasileiro, vale uma ressalva, ele tem um dispositivo muito interessante que é você colocar qualquer quantidade de sócios
possível ali dentro, com as suas porcentagens, inclusive de operadores também, cooperadores, e eles são relativamente rápidos, assim, nessa transição, tirando agora a pandemia, lógico, teve alguns atrasos ali que a gente notou, mas eles são bem flexíveis e com uma resposta boa. Você consegue compartilhar a aeronave em pedaços, vamos dizer assim, entre aspas, no RAB. Só que ao longo prazo, a gente realmente recomenda você criar uma estrutura formalizada entre os sócios, né? Que é onde entra a associação, né? Se me permitem a palavra aí, eu acho que é interessante, o ouvinte deve estar curioso, né? Pelo menos eu estaria, né? De como é que funciona assim o dia a dia, né? E como é que são os custos, né? E pô, quero entrar, que eu acho que é o público, né? Somos aviadores, estamos aqui para ter O Beto está sendo promovido a host já. No próximo eu vou me aposentar, eu vou tirar férias, eu vou deixar o Beto aqui, cara. O Beto vai tocar, pessoal. Ó, tchau para vocês aí. O Beto vai tocar com o João aqui. Bom, voltando ao foco. O bicho é desenrolado, cara. Não, se a gente tivesse condição aqui, o Roberto já estava contratado aqui, cara. Ele ia me chamar para o comercial, ele falou que ele levou 3 anos para vender 2 cotas, eu vendi 6 cotas em 5 dias. Vendeu todas em um dia. Assim. Ele já chegou com o grupo pronto, vendido, né? É um negócio impressionante. O apelido do Beto é Beto Aranha, né? Também. Ele tem vários apelidos, né? Galo Disparado, Beto Aranha, mas é por isso. Vai, segue, Beto. Segue, volta no foco, vai. Vamos lá no foco. Bom, então assim, chegou o 170 aqui, o Alexandre fez lá todo os custos, né, o levantamento de custos do avião, né, e aí você tem que entender que basicamente se divide em custos fixos e custos variáveis, né. Quais são os custos fixos? Inerente à operação. O avião ficou parado no hangar o ano inteiro, você vai ter que fazer IAM, você vai ter que pagar garagem, vai ter que pagar limpeza, enfim, são esses custos fixos, né, e esses são rateados igualmente pelo número de cotistas. Nosso caso lá, para vocês terem uma ideia aqui, eu já estou com um demonstrativo aberto aqui, a gente gasta aqui, e outra, um aporte que seguro reta, hangar, IAM, aplicativos de navegação que a gente tem no iPad, licença de estação e limpeza, né? Hoje, o rateio de custos fixos entre 6 aqui são R$180 dessas despesas, tá? Multiplicada por 6 seria o custo se tu tivesse esse avião sozinho. Então, aproximadamente aí R$1.000 e pouquinhos, né? E aí vem depois os custos por voo, né? Então, que é os custos variáveis. Dentro desse vai vir óleo, vela, filtro de óleo, juntas, filtro de ar, pastilha de freio, pneu, bequilha, câmara, enfim, revisões de 50 horas, de 100 horas. Essas que são referentes, porque tu pode ter um avião e voar 50 horas o ano todo, pode ter 500 horas. Quantas revisões de 50 vai fazer? São 10 revisões, enfim. Né? Isso é uma dúvida que eu tinha. Então, esse é o formato que a gente adotou, né? Existem outros formatos, basta o grupo se definir. Inclusive, a gente estava comentando aí o Alexandre, que a gente está migrando, né, a operação lá do Alexandre para cá, porque essa é uma operação que exige, né, um monitoramento do treinamento dos aviadores, né? Hoje ele tem toda a responsabilidade legal sobre o avião e sobre o compartilhamento, sendo que é um avião que está a 2.000 quilômetros de distância dele. Então, esse foi um pedido dele para a gente criar nossa própria associação, inclusive dando todo o suporte, né? Porque aí a gente assume a responsabilidade legal disso, né? E ele está crescendo lá com o Baron e futuras aeronaves, né? E também não está tendo esse tempo, né? E a gente encontrou aqui um dos nossos sócios aqui, que é o do Márcio, né? Que é um dos sócios da área de Águas Claras aqui, que ele tem muita competência, super organizado, apaixonado pelo cuidado do avião e está fazendo isso muito bem. Bom, então falamos aí sobre os valores dos fixos e dos variáveis, né? Aqui a gente tem uma vantagem, aqui em Águas Claras a bomba de combustível é da associação dos proprietários, então a gente coloca um custo de gasolina ao preço de custo, né? E abastece o avião. Tem as regras de abastecimento, como ele falou, o avião está aqui dentro do lugar. Como é uma operação que não tem muito pernoite, não navega muito, né? É muito mais tranquilo. E somos 6 proprietários, agora 7, né? Nós diluímos uma quadra. A gente combina por WhatsApp mesmo, não precisa de uma escala, diferente de uma operação como o do Baron lá, por exemplo, né? Que, o avião sai para ir para Tocantins essa semana, de São Paulo, enfim. Né? Aqui é uma operação muito mais tranquila, e normalmente a gente vem sempre junto, né? Eu tô aqui, inclusive, agora na área, pernoitei ontem com a minha esposa aqui, agora só tô esperando o Never subir, vou fazer 3 pousinhos, vou guardar o avião. Quanto que isso vai me custar? Se fosse sozinho, né? O avião ia ter voado, o custo é infinito, é um sexto menor, né? Vamos falar assim.
E o custo de taxa de administração, o Alexandre fez para a gente no início um valor irrisório, né? Mas demanda trabalho, né? Ontem, por exemplo, a gente colocou a calota, nossa pista aqui ela ainda é de saibro, e a calota o avião fica muito mais bonito, né? Mas a vibra muito mais aqui, então a calota, ela volta e meia, ela solta um pouquinho, aí ontem soltou um pedaço, uma parte da calota, tive que chamar um mecânico hoje de manhã já, porque tem um sócio que vem voar à tarde. Então, demanda uma dedicação para deixar que tudo funcione, né, para que todos possam usufruir, né, que nem aquela história do barco, né, o cara chegou e o barco não tá sujo, ou não tá abastecido, ou a bateria não tá funcionando, né, então é importante fazer isso, né, e ontem voei o dia todo com a família aqui, ontem minha família veio, fez um churrasco, ontem parecia que eu tinha trabalhado, né, porque 10 pousos de 170 comparado com Moscou bate-volta, né, de 737, porque mas obviamente com muito prazer e sem foca, né, que é o importante. Sem foca. Ô, Alexandre, isso é uma coisa, só para mudar ali, para falar do Baron também, né, que, pô, os preços de manutenção, por exemplo, tudo bem, ali nesse caso tu tá falando de pessoas, de executivos, né, então a gente tá falando de 2 motores de 6 cilindros ali, mas eu queria te perguntar como é que funciona essa questão do controle de horas, assim, horas do motor e se todo mundo pode comprar a hora, se um cara pode, se ele gastar toda a cota de horas, ele pode comprar do outro. Como é que funciona esse tipo de coisa, assim, nessa aviação que vai voar mais? Essa é uma pergunta muito interessante que é interessante. É legal a gente dividir também, né? O que acontece? Lembra que a gente falou existem diversos modelos de compartilhamento, né? Então, por exemplo, Sim. Nós temos um modelo aqui no Brasil de uma empresa que ela considera uma operação de um sócio como ir de volta sempre, né? Então, o que eu quero dizer? Olha, a pessoa precisou ir lá para Brasília, não existe ir para Brasília e ficar o avião, existe ir de volta do avião, né? Por quê? Porque ele tem que ser disponibilizado por um outro que vai precisar do avião, um exemplo, lá no Rio de Janeiro, né? Esse é um modelo de compartilhamento. É um modelo que, obviamente, vai demandar um sócio com uma condição financeira maior, porque alguém está pagando essa conta. Não existe como, né? Alguém vai ter que pagar. Não existe almoço grátis, né? Aqui, aquela coisa. Exatamente. Nosso modelo aqui, a gente trata um avião como se fosse um avião comprado em diversos sócios mesmo que chegaram, olha, administre para a gente. É simples assim. A gente não oferece uma quantidade de horas, a gente não oferece um sistema de timeshare ou o que quer que seja. Não, a gente administra essa aeronave para aquele grupo específico, como a gente conversou antes. Então, o que acontece? Esse avião que for, considerando tudo isso, considerando o fato de que a gente não considera o retorno da aeronave em base, mas sim o cumprimento da missão, vamos dizer assim, daquele sócio, né? A variável horas de voo, ela não é adequada, não é muito adequada. Então é melhor você trabalhar em dias de utilização da aeronave do que horas de voo propriamente dito, dentro dessa operação pequena que é o caso do Baron. Então, olha, essas pessoas nós somos aqui, são em 3 sócios na aeronave. Nós definimos ali uma quantidade de semanas ao ano, né, juntando toda a parte que o avião fica parado em manutenção, e mais algumas outras intempéries, né, a gente colocou uma gordura nisso. Estabelecemos um período de uso da aeronave, fora de base, para cada escala, no máximo de dias de uso mês, né, com algumas regras, por exemplo, de retorno da aeronave. Olha, eu vou lá, eu precisei ficar mais do que um exemplo, 5 dias fora, que hoje é o nosso tempo de carência, 5 dias fora de base. Eu precisei ficar 8, não tem problema. Se um outro sócio precisar dessa aeronave no 6º dia, quem banca é quem levou, né? Encontra, o que eu quero dizer, o cara que está lá com o avião vai bancar o retorno, né? Ele passou do período de carência, né? Posso perguntar, ele banca o próprio avião voltar ou ele teria que arcar com, por exemplo, uma outra aeronave, sei lá, pagar um táxi aéreo para transportar o cara? Com a própria aeronave. A gente realmente não entra nessa seara, por exemplo, eu precisei ir de comercial. Não, a gente não entra nisso. A pessoa ela tem que estar infindável, ciente, né? É infindável exatamente. A questão. Exatamente. Então, a nossa variável para esse tipo de operação do Baron, ela é mais
o peso maior são dias de utilização do que horas de voo. Horas de voo, você tem que chegar numa quantidade bem grande de horas de voo para que aquilo seja um ponto a se considerar. Qual seria o ponto a se considerar? Dias parados da aeronave em manutenção, porque quem voou muito realmente fez com que a aeronave ficasse mais parada em manutenção. Entendeu? Isso é um problema também, né? Mas isso não é uma variável interessante para a gente hoje, é mais dias de utilização da aeronave, considerando que nós não contamos o retorno à base. Porque senão fica uma coisa realmente meio fora de sentido, porque a grande maioria dos sócios nunca teve avião antes. Então, para isso, parte do princípio, se você viveu sem avião até agora, por que eu vou garantir uma disponibilidade em 12 horas, 24 horas para você? Você está acostumado a pegar um avião de comercial e ir embora e resolver teu problema, entendeu? Eu tenho duas colocações. Uma que é interessante, se tu me permite, Alexandre, é a NetJets, né, que foi uma empresa criada nos Estados Unidos sobre compartilhamento de aeronaves. Só que assim, é uma empresa que acho que comprou 150 Phenom quando fez a última compra da Embraer, né? Então aí o cara tá cruzando leste-oeste, a costa leste-oeste dos Estados Unidos, e ele, num desses voos, ele para e pega algum passageiro que está comprando a última, né? Ele faz uma escala e pega e divide o avião, então ele consegue diluir o custo, ou a NetJets tem Phenom, o cara é sócio do Phenom, mas eles também têm Gulfstream, ele também tem BBJ, né? E aí tu consegue pegar e comprar um voo de um BBJ a um custo muito inferior a um fretamento, né? E o cara do BBJ ele também não precisa fazer um voozinho de 1 hora de BBJ, ele pode ir de Phenom, ele não precisa. Então tem essa interação, né? Mas aí nós estamos falando de uma coisa muito superior e realmente uma empresa com várias aeronaves, né? Então, por exemplo, daqui a pouco o Alexandre vai estar lá com uma aeronave de cada classe, né? Vamos falar um monomotor de velocidade, bota um Cirrus, um bimotor de alta performance, um Baron, daqui a pouco um turbo-hélice, monoturbo-hélice, um turbo-hélice bimotor, e aí pode haver alguma estrutura que ele consiga fazer isso, né? Não garantir, né? Mas dar alguma maleabilidade aí para a operação para conseguir agradar a todos, daí o pessoal vai inclusive gostar, né? De uma função dessa. Sim. Inclusive esse exemplo da NetJets eu ia inclusive usar. Eu achei muito legal você ter me lembrado disso, porque ontem eu estava lendo ontem eu estava pensando da gente conversar sobre isso aí, porque a gente tem que pensar o seguinte: quando você tem uma estrutura, NetJets acho que estão perto de 2.000 aviões agregados é muita coisa. Um negócio. Então, o departamento de operações dele tem 500 pessoas, né? Então, sim, tem mais piloto que uma empresa aérea aqui. Não, mas nunca nenhuma. Eles são maiores do que muitas empresas aéreas americanas. Então, isso. Eles têm acho que o Bill Gates comprou uma parte dela, não sei se foi o Bill Gates que comprou agora, porque essa empresa foi fundada pelo Warren Buffett. E acho que há pouco, e se não foi a NetJets, foi uma que compete com a NetJets, o Bill Gates comprou agora. Desculpe. Um adendo também, né? Para quem não sabe, o BBJ, né, é o 737 executivo, né? Boeing Business Jet. É isso, né, Beto? Exato. 737-800 SFP com um tanque maior. BBJ, o Airbus tem o ACJ, que eles chamam, né? Airbus Corporate Jet, se não me falha a memória, é isso. E então, assim, a gente está falando desde o Piper Cub até uma versão desse tamanho, né? Então é muito legal, né? Tu vê como um compartilhamento, né? Um modelo de negócios que o céu é o limite. Permite qualquer coisa, né? O que eu ia completando essa história da NetJets, eu acho que aí está justamente a diferença, o gargalo, vamos dizer assim, entre um operador pequeno de propriedade compartilhada, que agora, graças à subparte K do RBAC 91, que acabou de ser lançada, né, e vai ser operacionalizada, acredito que em fevereiro de 2021, né? Só uma curiosidade, a ANAC vai emitir a instrução suplementar agora em agosto para você se adequar às normas para 2021. Essa dá uma possibilidade do operador pequeno, que é o nosso caso aqui, formalizar suas operações de acordo como manda o figurino, nos moldes da subparte americana, desde o começo de 2000. Então, vocês, nesse processo, vê a diferença e a gama de tipos de operação em propriedade compartilhada. Mas NetJets, por exemplo, o que acontece, um ponto positivo de você ser grande é que
a tecnologia de informação deles chegou a tal ponto que ela sabe, em tempo real, qual seria o melhor trajeto, por exemplo, de retorno do avião para pegar um determinado passageiro, considerando o vento em rota, utilização, preferência de cliente, tudo que você pode imaginar, para você otimizar o retorno à base da aeronave de uma maneira que fique mais barata para o sócio cotista do que seria ele pagar um retorno efetivo do avião se fosse nesses modelos de realmente pagar retorno, entendeu? Então, em economia de escala, isso fica muito vantajoso para um cotista, inclusive com a possibilidade de colocar o retorno da aeronave na equação, o que não é possível para um operador pequeno. Então, o operador pequeno, você separa as missões para aquele sócio, ficou lá no Mato Grosso 5 dias, voltou, a aeronave está indisponível. Daí que o Alberto falou, nós temos interessados a quererem agregar um Cirrus e também a possibilidade de um turbo-hélice no futuro. Quando você tem essa gama de 3 aviões, você trabalha as rotas mais eficientes para cada um, de uma maneira que a tua disponibilidade aumente quase que exponencialmente, né? Mesmo com mais cotistas dentro, né? Eu, inclusive, na nossa modesta operação, terça-feira eu vou comer um churrasco em Canela. Essa é a nossa missão. Então nós vamos decolar com 170 em 2 cotistas e vamos subir a serra. Exatamente. Vamos fazer um voo panorâmico sobre Cambará e vamos retornar nos canyons e vamos retornar e vamos pousar. Nossa missão é comer um churrasco. No outro dia, um amigo nosso está com um corisco que deu uma pane de trem e ele deixou numa cidade de Novo Hamburgo, que é mais ou menos a rota. Ele ia ter que pegar um carro, um Uber, um táxi. Eu falei, paga 30% do nosso voo, que é mais ou menos 30% da volta. Eu vou voltar, vou deixar ele para buscar o seu avião e vou voltar para cá. Então eu economizei já 30% do retorno. É mais ou menos essa a ideia. Ele entrou 30% em picanha, isso. Ele leva a picanha. No caso, picanha, agora tá frio na serra, vinho, o picanha. O carré, exatamente. Inclusive, Alberto, vou precisar da tua ajuda lá em Canela, que é o seguinte, olha que coisa legal. O grupo nosso, nós somos em 7 agora, vamos ficar em 7 no pé 18, né? E o pessoal está querendo fazer uma viagem para o sul. Show. Então a gente montou um sisteminha que vai fazer um rachídio ali para quem faz a ida, quem faz a volta, o avião lá, toda a operação passeando ali, vai ver os aparatos, ver aquela paisagem maravilhosa que tem por ali e tal, e o retorno no final põe tudo na conta ali, divide tudo certinho, todo mundo curtiu, todo mundo viajou, então a gente está próximo a planejar uma viagem dessa. Então são coisas muito legais, né? Vai ser em Canela, vocês vão ficar com um avião baseado em Canela, então? A gente está pensando em fazer isso, né? Ficar ali uns 4 dias ou final de semana. A gente fez uma coisa baseado lá. A gente fez um dos podcasts agora, foi com o pessoal do Aeroclube de Canela, né? A gente estava falando sobre a operação de bimotores, o Prats e o Pigato, então depois a gente até faz o contato aí, eles são amigos do Alberto também, mas já vamos apresentar lá pro Alexandre para ajudar vocês lá também, né, nessa operação. Que legal, cara, muito legal mesmo. Não, o João tá ali, ó. O João tá vocês não estão vendo porque vocês não veem o vídeo, né? O João tá boquiaberta, assim, ó. Não, eu acho engraçado que a gente sempre brinca, né? Pô, um dia eu quero chegar e falar, não, vamos almoçar em Canela, um dia eu vou pegar meu Cessna e vou. Aí, tipo, os caras realmente fazem isso, né? Isso eu acho mais legal. Ô, Jota, nós estamos atrasados, né? Não, tá doido. Tá doido. O pessoal, ontem saiu uma enquete aqui, umas 3 semanas atrás, a gente colocou uma enquete no grupo do PA18, então me fala o teu sonho de viagem, né? Qual o teu sonho de viagem, né? Eu tenho um que é subir a costa brasileira, entrar pelo Rio São Francisco, descer ele inteiro e voltar para a Americana. Subir o Rio São Francisco. Daí o outro falou, nossa, cara, queria fazer uma coisa parecida. O outro, nossa, também, daqui a pouco, o sonho não custa nada, né? Daqui a pouco nós estamos indo de Oshkosh para PA18 e rachando a despesa. Olha aí. Teve uma operação a Florianópolis. A última vez que eu tive aí em outubro, a gente conversou, né, Alexandre? Tem 2 sócios do Alexandre, que é um casal, né, que eles andam de uniforme, inclusive. Eles têm uniforme com a matrícula do avião. Cara, né? E aí eles prepararam um voo para Florianópolis, né? Alexandre, tu falou que são 7 ali no Cub?
Está chegando o 7º agora. Se você considerar a empresa, já são 7, porque como funciona? Onde cabe 7, cabe 8, né? Não, para você ter uma ideia, o PA18 nosso está fracionado em 16 cotas. Olha. 16 cotas, só que 7 estão ocupadas. Uma dessas 7 é a Magnólia Eireli, que é a administradora. A gente fez questão de manter uma cota com ela. A gente iniciou isso com 16 cotas, já pensando que já teria uma outra aeronave e a gente já poderia fazer o contrato de permuta de uso entre as duas, possibilitando uma flexibilidade maior. Mas isso hoje, para você ter uma ideia, também. a cota do PA18 aqui é R$33.125 é uma cota, né? Bom, a gente estava falando do... Tu sabe que, assim, um episódio no podcast custa em torno de 33 mil. Então tá feito. Tá feito, brinque. A conta fecha isso aí, hein? Fechou a conta. Eu te passo a transferência em picanha. A taxa de administração nossa aqui, com o avião parado, não usou, né? R$423 por mês, né? Taxa de administração mais rateio dos custos fixos. E voou em torno de R$70 de taxa de manutenção e combustível por conta de onde abastecer. E dá para ir, por exemplo, dá para ir buscar em São Paulo e levar para Itápolis, por exemplo? Não tem problema nenhum. Você diz o quê? O Félix, é que o Félix ele tá planejando em pousar lá dos Emirados, pegar o câmbio de Congonhas ou Campo de Massa, em Guarulhos, e de câmbio eu preciso atrapalhando. Atualizar as cartas da Star nova. Então. É só esse o problema, né? O único entrave. Bom, deu para o pessoal entender bem como é que funciona, né? E assim, como vocês falaram, né? São inúmeras as possibilidades, né? São inúmeros problemas, né? Que são resolvíveis, né? Com um gerenciamento, né? Um regimento, né? Que foi a palavra que tu usou ali antes, tendo um regimento, né? E uma divisão correta do avião. Dá para ser qualquer tipo de operação, né? Isso que eu ia te perguntar também, questão do Baron ali, se, por exemplo, né, tu falou da troca de avião, se tu tiver, por exemplo, 2 aviões, tu pode cobrir sempre, né, todas as cotas, né? Sempre é difícil. Você aumenta a sua disponibilidade. Essa cobrir sempre é uma questão que a gente deixa muito claro para o sócio. Fala assim, olha, você vai receber não, né? Algumas vezes, né? Porque a aeronave é compartilhada e nós não garantimos disponibilidade. O que nós garantimos é disponibilidade naquela faixa de dias mensais que você tem direito. E isso é discutido anteriormente na confecção do regimento interno. Então todo mundo assina isso aí. Todo mundo está perfeitamente ciente. E tem uma questão também que manutenção não programada, meteorologia, claro, né, são outras questões que a pessoa tem que entender que também mesmo se não fosse compartilhado não funcionaria. Não esquece o cobrir sempre, né? Essa frase exato, tá errada. Uma coisa que... Manutenção, perdão, vai lá. Eu já estou querendo falar isso, me esqueci 2 vezes. A questão da associação. Tu pode fazer uma sociedade, um barco com teu irmão, e vocês podem acabar brigando por causa da sociedade do barco. Uma aeronave é a mesma coisa. A Magnólia vem no sentido de que tu separa um pouco a amizade, né? Eu vejo isso, né? Traz uma seriedade grande para o negócio. No 170 aqui, a gente teve sorte de que o grupo é muito coeso, todo mundo trabalha na mesma idade, na questão, o 170 é uma aeronave que vem de travessa, não tem por que forçar um aviãozinho que é um pouquinho mais chato de operar, ninguém vai abusar de levar 4 a bordo para não cansar o motor, a nossa pista é curta, então existe essa sinergia. No entanto, fecha um pouco mais o grupo, né? Se vier alguém de fora amanhã me perguntando, quero entrar no 170, não vai ser assim tão fácil como na operação do Alexandre, que ele tem um estatuto, regimento, treinamento, ele tem manual de treinamento, ele faz voo de repasse, passou mais de 3 meses, que nem uma operação muito mais ampla, né? Tu consegue trazer mais pessoas, né? Mas é só esse ponto que eu queria dizer, né? A diferença, né? De que tu pode compartilhar e isso acabar estragando ou friccionando uma amizade ali, né? E a operação também, e a diferença do lado do Alexandre, que é profissionalmente administrada.
Eu ia comentar Alexandre. exatamente. Eu ia comentar só. Fazer um complemento. Eu ia comentar exatamente isso que eu achei muito legal que vocês comentaram, né? Que, ok, não é só o cara ter a vontade, ter o dinheiro, né? Tem que bater o santo, vamos dizer assim, né? O que ele quer com que é a proposta do negócio, né? Porque não basta só, beleza, eu quero participar do Baron. Ok, mas aí eu sempre faço Congonhas Natal, né? Tipo, tem que ter fechar bem, né, o negócio. Achei bacana isso. Tipo, o grupo estar na mesma página, né? Isso é muito importante. Sim, vamos tentar colocar um jeito, sei lá, você resumiu muito bem. Olha, eu preciso da aeronave de ter uma disponibilidade, porque eu não tenho um planejamento muito certo de datas, o que eu vou fazer por causa do meu negócio. Eu quero ter uma disponibilidade rápida do avião, em 24 horas, em 12 horas. Compre um serviço que você vai ter essa disponibilidade em 12 horas. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: esses serviços se assemelham muito mais a um táxi aéreo, né, uma estrutura de táxi aéreo, do que de compartilhamento. Então, o que acontece? Algumas empresas chegaram a um tamanho tão grande que elas conseguem prover essa disponibilidade quase que garantida, porque a malha está tão grande, eu digo, a frota está tão grande, que os custos são diluídos no processo e você consegue ter disponibilidade aumentada. No caso de compartilhamento de pequenas empresas e vinculados, por exemplo, a alguns usos específicos, né, no caso nosso, por exemplo, boa parte precisa ir para o interior do Brasil com uma frequência estabelecida e com um planejamento grande. Esse público se encaixa perfeitamente. Se você precisa da aeronave a qualquer momento, não é. Realmente, a gente já indica logo de cara. Então, nesse sentido, é o que você falou. A gente busca a pessoa que se encaixe com a gente, com aquele grupo de sócios do avião, porque senão não adianta. Senão vai ser só dor de cabeça. É melhor não ter o sócio do que você oferecer uma coisa que você não vai conseguir cumprir. Isso vem na linha do que eu iria perguntar agora, que é, né, nessa operação do Baron de vocês, vocês contratam um piloto ou o piloto é a empresa? Nós, né? É vocês mesmo? Somos nós. É o Alexandre. O Alexandre que voa para cima e para baixo, eu não consigo falar com ele. Eu sou um deles, nós temos mais 2 pilotos, um piloto que tem uma empresa de consultoria, também é conosco, ele trabalha sob demanda, e nós confeccionamos, fizemos esse planejamento ao quê? A partir do número determinado de usuários e de frequência de voos, nós agregamos mais pilotos dentro da Magnolia e da operação, sob a demanda, porque isso é interessante. Isso vai passar a ser um custo fixo e variável da sociedade. Então, a sociedade tem que entender que a partir de um determinado número de horas de voo, compensa você ter uma pessoa dedicada àquela aeronave, exclusivamente, que hoje nós somos, né? Só que no momento que aumentar a operação, a gente vai ter que agregar mais um piloto, mais 2. Essa era a pergunta, né? Passa a compor isso passa a compor os custos da aeronave, né? Está em construção, né? A evolução é o primeiro avião maior, né, Alexandre? Então está vendo a operação a partir do momento que, agora justifica ter um funcionário dedicado, né? Não... Exatamente. Hoje nós fazemos, né, como empresa, né? Mas aumentou a operação, a gente tem que agregar uma pessoa, um contratado, né? Provavelmente na vinda do tubo hélice, se concretizar, a gente os custos já são discriminados a comportar. E uma coisa interessante é o seguinte: a ideia, o compartimento tem toda a condição de pagar proporcionalmente mais do que se paga no mercado piloto individual. Ele tem toda a condição de fazer isso. Por quê? Isso é interessante deixar para que as pessoas observem. Dentro desse tipo de operação, você precisa de gente dedicada àquilo. Então, você tem que diminuir rotatividade, né? Você tem que ter um compromisso com aquela operação, no meu ver, um pouco maior do que você teria de uma outra forma, até com a contratação individual por um dono. Tal. É um comprometimento que envolve trabalhos adicionais ao voo propriamente dito, né? Todo mundo está aqui no mesmo barco, ajudando e fazendo a coisa
a crescer. Então, para o sócio, eu acho muito interessante, porque, só para dar um exemplo prático, você vai fazer uma contratação de um piloto, você vai ter uma remuneração fixa dele, que essa remuneração fixa já é tratada como custo fixo da aeronave e dividido entre os sócios. Só que a maneira mais justa de se fazer a remuneração, o pagamento é que o piloto tem um variável interessante. Por quê? Se um determinado sócio não voou em um mês, ele não precisa pagar um rateio de custos fixos de um salário onde ele realmente não, entre aspas, utilizou. Então, o que você faz? Você faz um variável interessante com que a média para o piloto seja uma média até maior do que se paga no mercado, só que você transfere a responsabilidade para quem realmente usa. Então, acho que fica uma coisa interessante, ou seja, um sócio usou mais, ele pagou um variável em cima daquilo, mais que vai ser a remuneração para o profissional, entendeu? E aparentemente, né, é parecido com a questão do combustível, né? É uma coisa que vale a pena tu pagar, né? E faz parte do que você paga ali quando você usa, né? Quanto mais você usa, mais você paga. Acho que tá certo. Exatamente. Você cai nessa... E a gente está falando, manutenção é uma coisa interessante também. Manutenção provavelmente seja a parte que mais demanda um compartilhamento do avião, por exemplo, nessa categoria do negócios, avião geral, executivo, um bimotor e tal. Né? Que são os critérios que estão em regimento também, que são importantes. Por exemplo, itens, nós fomos para uma manutenção e teve um item que foi dano a um equipamento, né? Sei lá, nós perdemos um magneto, vou dar um exemplo aqui. Quem paga isso? Né? Então, quem estava voando, quem não estava. Então, nesse caso específico, nós consideramos como um dano imprevisível e inesperado à aeronave. Então, poderia ter acontecido com absolutamente qualquer sócio. Né? Isso não faz parte do nosso aporte de manutenção, que é interessante a gente falar depois. Né? Então, quem paga isso? A sociedade. Paga um rateio comum entre os sócios. Né? Entra também a questão do mau uso, né? Tu pode, inclusive, dentro do regimento lá, a gente expulsar um sócio, né? E a cota dele vai ser disponibilizada para ser vendida e ele vai ser ressarcido pelo preço que ela for vendida e quando for vendida. Mas se um cara começar a ficar dando rasante, tratar a aeronave, enfim, ele pode ser expulso da propriedade. Mas além da questão do mau uso, né, voltando ali à questão das panes imprevistas, né, que o Alberto tinha comentado antes também, a gente, lá no táxi aéreo, a gente voava dois Cênicas 2 e um Cênica 3, e a gente voava com todo o cuidado possível, sabe, a gente, né, fazia o ajuste de mistura de uma maneira, né, que a gente otimizasse para o táxi aéreo, mas otimizasse para manutenção. A gente fazia descidas, né, com razão de descida que não fosse, não expusesse a aeronave a trincar cilindro, essas coisas. Só que volta e meia tu ia lá, sei lá, devido a N motivos, um motor às vezes ficava com uma compressão baixa, uma coisa dessa assim, e aí tinha que fazer, né, a retífica de válvula e mais um monte de coisa. Às vezes a gente chegava lá e, né, dava um problema no microswitch, a gente não conseguia completar, né, o microswitch de trem de pouso, não conseguia completar uma missão, alguma coisa, ou tinha que alternar, fazer alguma coisa assim. Então, né, são coisas que tu, claro, vai ter que passar para a sociedade pagar, né? Ou o cara estoura o trem de pouso na 09 da direita e faz um KLM, fazer um sidestep, que eu me lembro que teve essa história, né? Teve, aí, ó, tá vendo? Agora meu padrinho tá entrando aqui na conversa, ó, né? Acaplanamos lá e fritamos, né, as borrachas. Mas foi bonito ver aquele sidestep do 77, cara. Pô, nunca vou esquecer essa. Aí, ó. Histórias da aviação geral que são boas. É legal. Manutenção é uma coisa, um assunto até à parte, né? Uma coisa bem extensa. A saída de um sócio, né? A saída de um sócio, a pessoa vai sair. Isso teve um pessoal lá perto de São José que ligou pra gente e falou: peraí, como vocês fazem isso aí, né? Nós estamos aqui com 11 sócios no avião, um deles foi embora, né? Pagou, vendeu a cota, só que agora a gente viu o tamanho do buraco, né? E quem pagou o que ele usou de TBO, de hélice, de tudo e isso. Eu ia perguntar isso também. Depois, né? Como que você vai cobrar retroativo, né? Isso é uma coisa interessante, tanto no aerodesporto como na aviação executiva, de fazer esse planejamento. O que acontece? Para
falar disso, a gente tem que falar sobre o sistema de aporte e manutenção, que o Alberto está acostumado, né? A gente tem lá catalogado o quanto por hora de voo que cada pecinha custa, né? Então a gente criou um sisteminha de aporte que a gente chama de aporte reduzido de manutenção. Então não faz sentido você pagar sobre o TBO do avião todo voo que você fizer. Para a gente não é uma escola de pilotagem que é obrigada a fazer isso, que eles têm um ciclo de TBO muito mais rápido. Um TBO para a gente vai demorar 4 anos, 5 para ser feito. Então a pessoa faz um aporte de peças que não incluem um TBO, né? São aquelas peças que vão ser usadas na revisão de 50, de 100 horas e assim por diante. Só que ela fica com um saldo ali, né? Ela tem que ficar muito ciente, isso está estipulado em contrato, em regimento, que cada hora de voo que ela voou, ela deixou uma conta futura. Né? No momento que ela sai, ela vai ter que pagar. Porque senão isso vai prejudicar demais quem ficou na sociedade. Inclusive aqui, Alexandre, esse é um assunto que a gente conversou um pouco aqui com o pessoal. Tem uma oficina de manutenção muito, muito boa aqui, o Thiago lá me passou algumas informações assim, que de fato esse motor tem uma idade que ele vai ter que ser feito a TBO, ou vai vencer por tempo ou por hora. E vendo a previsão de horas aqui, a gente não voa 100 horas por ano com um avião. Esse avião, com as horas que ele tem disponível e a data que está para vencer, vai provavelmente vencer por tempo e não por idade. Quer dizer que aquelas horas a gente vai perder, né? Então está se cogitando a possibilidade de ampliar o número de usuários, né, para que se possa ter um usufruto maior, de realmente utilizar todas as horas, porque vai acabar custando vai custar mais barato para todos, né? Mas isso a gente ainda está testando, né, para ver se realmente o uso do avião. Como é um avião que fica baseado no aeroporto só, faz pouca rota e tal, talvez seja muito tranquilo. Mas como vem todo mundo junto voar, é um problema. O avião passa a semana inteira parado, mas num dia voa 6 horas, porque todo mundo Então vai lá. São muitas variáveis, né? Para diferentes tipos de operação. Às vezes tu vai ser melhor colocar mais cotistas, alguma outra operação menos cotistas. Uma coisa que todo mundo me pergunta assim, tu não tem ciúme de deixar o teu avião lá? Na verdade é essa, né? Tu tem que também botar muita gente assim, minha mãe é uma que fica, tu não tem ciúme de deixar os outros voando? Mãe, como é que o avião não é meu? O avião é nosso, né? Então a gente tem que saber com quem tu tá dividindo o avião, né? Saber que tá sendo bem cuidado, tá? Aquela coisa toda, né? E aí se tu quiser ter um avião sozinho e ninguém encostar, bom, aí tu arca com os custos disso, né? Então não dá para ganhar em todas, né? Eu quero pagar barato e ainda operar barato. Não, escolhe. É uma das coisas que tem que... Mas aí entra na questão que vocês dois estavam comentando, né? Você tem que ter um regimento sólido, né? Tem que ter uma coisa muito robusta, bem escrita, né? E eu acho que começa lá em cima, né? Justamente, eu quero criar esse modelo de negócio. Ok, então eu vou deixar ele bem definido e vou trazer pessoas que também queiram coisas bem definidas, né? Que aí sim, aí você não vai ter ciúme. Pô, eu sei que eu vou estar lá no Oriente Médio e vou estar tranquilo que vão estar voando, vão estar cuidando do avião da mesma maneira que eu tô, né? Então... Exatamente. Você viu que o João já tá prevendo o futuro dele, né? Aí, ó, ele já vai estar lá no Oriente Médio. Vou estar no deserto lá e pensando no meu almoço em Canela depois, no meu 170. Essa definição do grupo é muito legal, né? Por exemplo, teve algumas pessoas que chegaram pra gente aqui e falaram, cara, por que vocês foram começar com convencional, né? Não se voa mais convencional no Brasil, né? Daí a gente provou por A mais B, assim, ao longo do tempo, falou, cara, ainda bem que nós começamos com convencional, porque você dá uma diferenciada ali. Eu não estou dizendo que convencional e triciclo, vocês entenderam o que eu estou falando, que tem piloto melhor, pior, sim. Não. É que o nicho é muito específico, então quem veio sabia exatamente aquilo que queria, absolutamente. Sim. O cara não vai reclamar que tá voando de tail dragger, ele nunca vai reclamar que tá voando. Ele entrou por exatamente para aquilo que... É igual o clube do FUC, isso aí eu sei como é que é. O cara faz o que gosta mesmo. Não, você não convence um cara a comprar, um cara que tem uma Harley Davidson, uma moto, comprar uma BMW. Você não convence. Uma coisa aqui, eu tô com umas planilhas abertas aqui, vou aproveitar, mudar um pouquinho, voltando ali, o Alexandre, a gente comentou há poucos dias atrás,
que surgiu um Cessna 310 aqui em Porto Alegre, em umas boas condições, etc., com bastante hora de motor. E eu mandei os vídeos para o Alexandre, caramba, muito legal, essa aeronave é fantástica. E realmente, eu entrei no avião essa semana, entrei num Baron que estava do lado, né? E tu compara o espaço de pernas, né? A performance, o bagageiro, a cubagem do bagageiro e capacidade de carga, para uma operação que o custo acho que se assemelha ou até mais barato, né? A diferença é que o 310 ele é nos 77, eu acho. E como é que tu vai convencer? Nós, aviadores, a gente sabe que passa pela reforma, tem TBO e tudo mais, ele está melhor do que novo. Mas como é que tu vai vender este produto para um empresário que está acostumado a andar de carro zero ou de executiva e ele vai entrar num avião anos 70? Por mais que esteja reformadinho, bonitinho, ele souber que esse avião tem 40 anos, ele não vai querer. Apesar de que no custo, né, de repente vale a pena. Então seria uma dos nuances do negócio aí que eu acho que é interessante pensar também, né? Quando tu entender o que tu está comprando, né? Saber o que tu está te dispondo a comprar, que produto que tu está comprando. Exatamente. Quando você vai para uma aviação dessa, essencialmente executiva, assim, você inevitavelmente vai cair com assim, um grupo de clientes ali que não está muito preocupado, vamos dizer assim, quer saber o que é novo e é bom. Ele não está muito preocupado em se dedicar a estudar, ele quer uma solução de transporte, né? Ele não quer saber se o pato é macho, eu quero omelete. Em contrapartida, você ir, por exemplo, o uso de piloto, ele é absolutamente 100% dos sócios vem totalmente querendo, sabendo o que é e com essa possibilidade. Olha, eu pego o mais antigo, mas consigo arrumar e tal. Mas nessa linha, você vê muito o que está acontecendo aí com os Cirrus, né? Então, os Cirrus hoje é uma solução de mercado que a gente vê para compartilhamento fantástica, né? Principalmente Santa Catarina está caindo no gosto do pessoal lá, porque são distâncias relativamente pequenas em linha reta e absurdamente grandes de carro, né? É uma aeronave que tem um paraquedas, né? Então, quer dizer, uma pessoa não precisa estudar muito para ver que, peraí, ele é confortável, é novo e tem um paraquedas se acontecer alguma coisa, né? Então, o avião é altamente compartilhável, né? Então, vai muito meio nesse nicho. Uma aeronave que nem o Baron, você já demanda todo um trabalho, eventualmente um 310, demanda um trabalho de convencimento, né? O Baron aqui fica até mais fácil, porque o Baron ele é produzido até hoje, desde 1969, com a mesma estrutura, né? Então, na verdade, o maior concorrente hoje de um Baron Zero é usado, né? É boa. Você não tem nada no mercado ali, próximo ali, né? Tem umas coisas que custam absolutamente mais caro. Então, realmente é o grupo mesmo. O grupo tem que... Não, pô, pessoal, muito bom. Acho que os ouvintes conseguiram entender bem como funciona e o Alexandre trazer também a questão do regulamento que vai entrar em vigência daqui a pouco, né? Então, além de ter um regimento interno bem sólido, né? Seja de um clube, seja de uma propriedade compartilhada, ele vai ser agora regulado pela ANAC também, né? Então vai ter série de manuais e tal. Mas aí fica pronto, a gente comenta isso no próximo podcast aí, numa versão Bravo. Agradeço a aceitarem o convite, Alberto, Alexandre, obrigado por terem disponibilizado o tempo de vocês. E é isso aí. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que, se eu puder falar 10 segundos, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês aí. Acho que fomentar de novo a aviação, resgatar a paixão pela aviação, né? O que nos trouxe a trabalhar e nos transformar profissionais da aviação, resgatar essa paixão e voltar a essas raízes e manter o farol de pouso aceso aí. Obrigado. Excelente. O Alberto é Alberto, né? Vai ser um novo host aí, com certeza. Mas eu agradeço ao Alberto por ter feito a ponte, agradeço ao João, ao Félix. É um prazer, um privilégio, uma honra estar com vocês e ter essa oportunidade de falar um pouco sobre compartilhamento, sobre a nossa aviação que a gente adora tanto e quer mantê-la viva para sempre. Muito obrigado pelo convite, viu? E em nome do Farol de Pouso e de todos os ouvintes, quero deixar o nosso agradecimento aqui por vocês terem passado esse tempo aqui conosco. Foi uma
uma reunião muito interessante, foi né, um momento de muito aprendizado, né, para a gente que, né, ainda não teve contato com essa aviação. Então, né, obrigado por aceitarem, né, obrigado Beto e Alexandre por vocês né, disponibilizarem um tempo para a gente fazer esse bate-papo aqui. A gente se vê numa próxima e com certeza as portas estão abertas, porque o Farol de Pouso é para isso, né? O Farol de Pouso é para, em tempos de pandemia, surgiu o Farol de Pouso para que a gente pudesse se manter de forma conectada, né? De alguma forma manter conectados com outros aviadores, fazer aquele bate-papo em cruzeiro e tudo. E agora, pelo menos pela internet, a gente pode fazer e também via podcast. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. Valeu, Alexandre. Valeu, Alberto Aranha Oliveira e Magnolia Cubs Hangar 17. Um abraço para vocês todos. Tchau, tchau. Fui. Falou! Obrigado, abraço. Obrigado, um abraço. Call them up there, go 5629.